Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Tá saindo áudio? Aê, boa tarde! Está começando o nosso Prosa Cultural de hoje. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local, então a nossa proposta é sempre prosear e conversar com quem faz cultura aqui no nosso estado. E hoje nós vamos prosear sobre a exposição Paradisos, uma reverência ao sagrado, que traz uma coleção de 36 pinturas e infogravuras do artista Sérgio L. Oi, Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. O Sérgio, ele tem como característica principal do trabalho dele a mistura de ferramentas digitais com as tradicionais técnicas de desenho e pintura. Então, também vamos prosear muito sobre essas técnicas que o Sérgio passeia. A exposição, ela permanecerá em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 23 de dezembro e tem acesso gratuito. Também no nosso programa, hoje nós vamos, no quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos prosear sobre o Abraão Batista, que é um poeta, estilógrafo, gravador, escultor e ceramista lá do Cariri. E ainda também teremos dicas de programação e de atividades e exposições que estão acontecendo aqui em Fortaleza. Lembrando, gente, que agora nós podemos interagir via WhatsApp e o nosso número é o DDD 85 981 13 0301. Eu vou repetir. 981 13 0301. Você pode mandar aí sugestões, perguntas ou simplesmente um alô pra gente que nós vamos gostar. E lembrando que a apresentação e a produção é minha, de Wilma Farias ou Will. A assistente de produção é a Márcia Mesquita. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay! Olá, na hora que eu tava conferindo aqui o áudio do programa. Olá, gente, sejam bem-vindos ao Prosa. Vou tirar aqui o nome da Will. É isso aí. Esta é a Thay, está aqui todos os dias comigo. Então, gente, acompanhem o nosso programa e fiquem ligados que nós teremos uma conversa super bacana com Sérgio L. Sérgio, sobre a Paradisos, né, que está em cartaz na Caixa desde dia 13 do mês passado. Desde novembro. E segue aí até o dia 23 desse mês. Então, tem aí um tempinho bom para quem quiser conferir. Mas, assim, Sérgio, fala um pouco sobre essa exposição, né? Que ela é um recorte de uma série que tu vem realizando aí já há algum tempo. Faz 4 anos que eu comecei a fazer essa série. Na verdade, eu digo que há 4 anos eu vi pela primeira vez uma folha de Torém. Mas isso não é verdade. É a primeira vez que eu realmente olhei para ela, porque é uma planta extremamente comum que a gente está acostumado a ver. Eu nasci no interior, nasci no Crato, e vejo folha de Torém há muitos anos, assim, mas a primeira vez que eu observei a folha, que eu levei para o ateliê, comecei a desenhar, e sempre uma série de trabalhos começa com um clique. Eu sempre lembro do momento que eu comecei a fazer uma série de trabalhos. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção nas folhas, porque quando eu peguei a folha do Torém, ela estava ressecada. Quando ela morre na natureza, ela se encolhe inteira. As formas que ela toma depois de seca, eu acho muito mais interessante do que quando ela está verde. Então eu comecei a prestar muito mais atenção a isso. Essa série surgiu a partir daí, de eu começar a procurar plantas depois que elas morrem, fotografar isso, levar para o ateliê algumas, desenhar, e a partir dali eu comecei a fazer esse trabalho. Isso já faz 4 anos. Tem infogravuras, tem pinturas, tem infogravuras sobre pedra. Eu fiz vários trabalhos dessa série. Em 2016, eu fiz a primeira exposição do Paradisos em Portugal, com 24 trabalhos.
Depois, esses 24 trabalhos, no ano seguinte, foi para a Itália. A gente fez uma exposição na Itália. E agora é que eu estou fazendo aqui, junto com o lançamento de um livro também, que conta toda essa história, toda a trajetória dessa série, que tem textos literários da Tércia Montenegro, tem textos do Túlio, tem uma entrevista da Cláudia Buquerque também, um texto introdutório da Isabel Gurgel, que me ajudou a fazer o livro. Então, foi tudo nessa época com o livro e a exposição da Caixa. Sim, sim. Nessa exposição, você tem o subtítulo, né? Que é uma reverência ao sagrado e vai muito forte também dessa influência da natureza no teu trabalho. Exato. E aí, fala um pouco como que se deu essa influência. Olha, eu até os meus 10 anos de idade, eu morei num sítio no Crato. Então, assim, toda a minha infância foi junto com a natureza, subindo em árvore, comendo fruta no pé. Então, para isso, a natureza para mim sempre foi muito forte. Por coincidência, assim, quando eu já estava há muito tempo trabalhando nessa série, um amigo meu chamado Wilson Neto comentou comigo sobre uma residência artística que tinha uma vez por ano na Amazônia, que você faz uma inscrição, eles selecionam 20 artistas do mundo inteiro, e a gente fica 10 dias no meio da selva, discutindo arte, vendo palestras, trocando experiências e trabalhos entre a gente. E eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo. Eu me inscrevi e fui selecionado e viajei faz uns 3 meses, isso. Quando a viagem foi programada, já estava o livro iniciado e eu decidi incluir isso. Quando a gente faz essa residência, no final a gente vai apresentar um projeto de trabalho. Eu apresentei um projeto de fazer essas gravuras na Pedra Cariri, que também eu incluí na exposição e no livro. Então, tudo deu um fechamento a essa história da série. Esse trabalho da pedra foi criado pelo fato de eu ter descoberto na selva amazônica, porque eu também vi muita folha de torém lá. Engraçado que eu vi torém no Brasil inteiro. Tem muita folha de torém no Jardim Botânico, no Rio. E na selva, eu chamei uma botânica que estava no grupo e pedi para falar sobre aquela árvore. E descobri lá que é uma árvore importantíssima no reflorestamento, porque ela não nasce... Normalmente, quando ela é semeada pelos bichos, pelos morcegos na selva, ela não nasce porque na selva não tem muita luz. Assim, as copas das árvores fecham. Então, quando abre uma clareira na selva, ela começa a crescer e ela cresce muito rápido. Então, é ela que fecha a selva, ela que é a árvore mais responsável de reflorestar rapidamente e recuperar a natureza. Aquilo para mim foi extremamente interessante ouvir sobre essa planta que eu comecei a fazer a série, que eu já tinha tanto amor por essa planta de achar ela bela e estava tão interessado, que eu decidi fazer um trabalho que eu chamei de fóssil em tempo reverso. Que era, eu nasci no interior, no Cariri, que era muito comum, quando criança, ver os fósseis, que é uma região extremamente rica, né? Então, era muito comum a gente ter em casa, inclusive, fósseis de peixes, de plantas, que hoje em dia é controlado, mas era muito, muito comum. E eu sempre vi o fóssil como um registro de morte. Então, era o registro da vida que passou ali e que morreu. Eu quis fazer uma coisa que era o contrário. O torém era um símbolo para mim de reflorestamento, de vida voltando. Então, eu fiz uns desenhos das folhas de torém como se fossem fósseis, procurei pedras de Cariri, fiz impressão dessas pedras, desses desenhos nas pedras. Então, fica parecendo um fóssil. Está exposto na caixa em caixas de vidro, como se fossem fósseis. E, na verdade, eu queria fazer um registro contrário de ser um fóssil que representa a vida voltando, na verdade. Transmutação da vida. Esse foi o resultado do encontro que a gente teve na Amazônia. Do Lab Verde, que é um projeto. E eles fazem um catálogo agora que sai em janeiro, que vai para o mundo todo. A gente provavelmente também vai se reencontrar o grupo no Rio de Janeiro em abril para fazer uma exposição lá desses trabalhos, do mesmo grupo que foi para a Amazônia. Foi uma experiência fantástica. Sim. Fala um pouco sobre essa experiência, que você falou que são 20 artistas, né? Então, é uma residência de quanto tempo?
como que era a relação e a troca entre vocês, né? Tipo, acredito que havia esse momento de trocar sobre os processos, né? Exato. Quanto tempo vocês ficaram lá e como que era essa relação? Assim? Olha, a gente se encontrou em Manaus, pegamos um barco, ficamos 3 dias num barco. Aí tinha palestras de cientistas falando sobre a Amazônia, desmatamento e tal, mas ninguém falava, ninguém apresentava o trabalho que fazia. Mas a gente se conhecia porque eram 20 pessoas isoladas, ninguém tem internet, ninguém tem telefone, nada. E no terceiro dia a gente volta para Manaus e vai para uma reserva ambiental, onde a gente fica no meio da selva por mais uma semana. Nesse terceiro dia, todo mundo já se conhece, a língua que é falada e as palestras são em inglês, porque todo mundo é de parte diferente do mundo, então é a língua que une todo mundo. E a gente vai apresentar o nosso trabalho no terceiro dia. Quer dizer, a gente já conhece as pessoas, mas ninguém sabe o que ela faz. Porque tinha escultoras, tinha fotógrafos, tinha... São várias linguagens. Várias linguagens, mas todo mundo trabalha com foco na natureza. Que é um pré-requisito para eles selecionarem esses artistas. Então, é extremamente interessante, porque você já está amigo das pessoas, e ali você vai descobrir o que é que essa pessoa faz. E às vezes aquilo lhe surpreende de uma tal forma de que você passa a admirar mais a pessoa. Então, sempre é muito interessante a história. Então, depois desses dias, a gente continua com palestras e a gente começa a fazer um plano de o que é que a gente vai trabalhar a partir dali. E no último dia a gente vai apresentar esse projeto. O que é que eu vou fazer? Que o meu projeto foi esse das pedras. Que é o que a gente vai executar. A gente tem 3 meses para enviar isso para eles de novo, para sair esse catálogo e que provavelmente essa exposição também que vai ser lançada a partir dali. Então é fantástico, porque são pessoas de culturas totalmente diferentes. A maioria nunca veio para o Brasil. Então descobrem o Brasil no meio de uma selva amazônica. No meio da Amazônia. Que para mim também foi uma surpresa. Eu nunca tinha ido para... A gente pensa que sabe como então sabe a gente sabe só tem quando uma tá ideia, lá. mas assim, o norte de uma forma... Acho que o Brasil, né? Ele é um país de múltiplos. Exato. Mas assim, o norte, assim, ele é muito impactante. Principalmente, assim, mais pra região mesmo da floresta. É incrível essa experiência, assim, principalmente enquanto artista, né? Você está produzindo algo nesse ambiente. Exato. Deve ser bom. Mas, assim, voltando para o seu trabalho, que são aí já 30 anos de carreira, e essa tua exposição, né? Marca aí um momento bom teu, né? Tua exposição individual aqui em Fortaleza, na Caixa. E já se somam 30 anos. Mas, assim, o que chama a atenção dessa exposição em específico, e acho que ao longo de todo o teu trabalho, é essa questão da infogravura, né? Que aí eu vou pedir para tu explicar um pouco mais o que é a infogravura, né? Tu vem sempre aí a pintura como teu fio condutor, mas como que se dá a info, que já sai desse lugar da técnica do manual, né? E vai para um outro lugar. Eu comecei a pintar da forma mais tradicional possível, que era óleo sobre tela. Durante muito tempo eu pintei com óleo. Por causa de alergias que eu tinha ao material, eu comecei a mudar para acrílico. Então eu migrei para o acrílico há muitos anos, que é uma técnica totalmente diferente. É muito difícil a adaptação de uma para outra, mas eu já estava trabalhando com acrílico há muito tempo. Mas, de uma certa forma, a tecnologia sempre foi presente, mesmo antes do computador. Teve uma época que tinha muitos cursos eram intensivos de uma semana no Museu da UFC, cursos de arte, que eles traziam artistas do Brasil, até do exterior, e davam cursos intensivos de uma semana. E um desses cursos foi com o Bené Fonteles, que trabalhava com Xerox. A partir dali eu comecei a fazer, eu fotografava TV, fazia xerox dessas imagens, ampliava como outdoor, saía colando os pedaços, imprimia em papel transparente para virar ao contrário. Então, eu fazia coisas que hoje você dá um clique e resolve. Mas antigamente era bem complicado. Eu fazia aquela foto, eu levava para um lugar para reticular e fazia aqueles pontinhos de preto e branco para eu conseguir ampliar. Mas ali já tinha toda a tecnologia que de uma certa forma eu uso hoje.
quando eu recordo assim, a minha forma de trabalhar, tem muito a ver com desde que eu era criança. Assim, eu me lembro do meu primeiro desenho com 5 anos de idade. Eu já dizia que eu ia ser artista, com 6, 7 anos eu dizia, eu vou ser artista. E não tinha nenhum artista na família, não tinha... mas eu me lembro, assim, era muito forte essa coisa do desenhado. E uma das coisas que eu fazia era recortar imagens de revistas que me interessavam que eu pudesse desenhar um dia. E eu fazia arquivos daquilo. Eu me lembro que eu vim morar em Fortaleza com 10 anos de idade e eu trouxe uma caixa bem grande onde eu tinha meu arquivo de imagens. Então, de uma certa forma, o que eu faço hoje é a mesma coisa, porque o meu arquivo de imagens está no computador. Eu tenho um banco de imagens que, se eu trabalho há 4 anos com esse interesse que é na natureza e nas plantas mortas, para onde eu chego, a primeira coisa que eu vou é em jardim botânico. E vou fotografar o que morreu. Assim, é muito estranho, porque as pessoas estão todas fotografando as flores lindas, eu estou no chão procurando o que morreu para fotografar. Mas, de uma certa forma, é o que eu acho mais interessante. É o que as pessoas não estão vendo de imediato. É você direcionar um olhar para o que é belo e as pessoas, às vezes, não estão vendo aquela beleza. Mas quando eu mostro gigante numa tela pintada, as pessoas conseguem ver. Sim, então, de uma certa forma, isso é que me encanta, essa Sim, que mistura. é um olhar sensível, né? Para o que temos aí e a tecnologia do computador surgiu na minha vida muito cedo, assim. Eu me lembro que eu dividia casa com amigos numa época, onde tinha um amigo que tinha aquele computador de tela verde com um disquete gigante, que era só letra. Depois eu fui passar um tempo na França. Lá, pela primeira vez, eu vi um computador com imagem. Isso faz 24 anos. E eu fiquei encantado e disse, se dá para mexer aqui com o mouse e fazer desenho, eu vou conseguir fazer gravura e eu vou conseguir desenhar no computador. Porque durante muito tempo também eu fiz cursos na UFC de estilogravura, de gravura em metal. Gravura foi sempre uma coisa que me interessou. A coisa do múltiplo, para mim, era sempre muito importante. E eu acho que pelo motivo que eu não consigo produzir rápido. O meu trabalho é cheio de detalhes, então minha produção não é tão rápida. Então eu queria ter um trabalho que eu pudesse multiplicar para que eu pudesse viajar com exposição, fazer coisas assim. Então a gravura para mim sempre foi muito, muito do meu interesse. E quando eu voltei, a minha ideia era arranjar um computador e trabalhar fazendo gravura com isso. Na época, eu conhecia a Alexia Brasil, uma amiga que é artista, que já trabalhava com publicidade e já estava usando um computador para publicidade, e a gente começou a fazer coisas juntos. As galerias não aceitavam, não queriam um trabalho feito num computador e impresso, que eu até acho justificável isso, porque era muito novo, porque a qualidade da época de materiais não é como hoje. Você imprimia uma gravura na impressora, daqui um mês ela começava a apagar, porque a tinta não tinha uma resistência à luz. Então, com o tempo, essa tecnologia foi modificando. A gente consegue hoje imprimir em qualquer material. Geralmente, nas telas onde eu faço minhas infogravuras, eu mesmo faço a tela. Então, ela não é aquela coisa de... Durante muitos anos eu experimentei vários materiais até chegar num que eu gostasse, que eu achasse que o resultado era mais satisfatório. Que hoje são as telas. Hoje são as minhas telas, que eu faço em grandes formatos. Elas têm uma textura que eu já faço antes da impressão. O teu trabalho se caracteriza muito por isso, assim, pelos grandes formatos, né? Tipo assim, que momento a gente pode demonstrar também, Thay? Em que momento, assim, te deu esse start para ser dessa forma mais ampliada? Olha, eu sempre gostei. Eu me lembro que eu, quando criança, eu fui morar com minha família numa casa onde tinha uma parte assim atrás que era coberta, e a minha mãe disse assim, pronto, essas paredes aí de trás estão todas liberadas para você. E eu adorava pintar as paredes, desenhar nas paredes e aquelas coisas, aquelas imagens que... A minha casa é cheia de trabalhos que pegam a parede inteira. Isso eu sempre podia morar num apartamento minúsculo,
mas o quadro pegava do chão ao teto. Grandes proporções. Eu sempre gostei disso. Então, conseguir fazer esse trabalho, fazer uma gravura de grande formato, para mim sempre foi meu objetivo. Fazer isso com algumas técnicas, como xilo, como metal, é muito complicado. Até porque papel também, você fazer em grandes formatos é complicado. De você emoldurar, vai precisar de vidro, vai precisar... Então, a tela, para mim, fui tentando descobrir essa forma até chegar no que eu faço hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o teu processo de criação, principalmente com a infogravura. É no meio digital, para quem está nos ouvindo e não conhece nada sobre isso, né? E assim, que softwares tu usa, algo do tipo... Como era antigamente, logo no início, para fazer essas gravuras? No início era muito limitado, né? Eu fico Tudo era muito imaginando, limitado. assim, como eu me era. lembro assim que meu primeiro computador que eu comprei tinha 400 megas de memória no HD. O que são 400 megas de memória hoje? Não é nem um CD, não é nem um CD. As pessoas diziam, para que você quer tanta memória? Eu dizia, eu vou trabalhar com imagem. Era de um preço absurdo, custou $9.000 o primeiro computador. E era de um preço absurdo, muito limitado, tinha uns disquetes pequenos. Se você queria uma imagem, trabalhar com imagem um pouco maior e levar essa imagem para algum lugar, tinha um programa que compactava, que ele dividia em vários disquetes, porque um disquete não cabia nada. Né? Então, era muito limitado. Com o tempo, as coisas foram mudando. Depois, isso no início eu desenhava com mouse, depois surgiu aquelas pequenas mesas digitalizadoras onde você desenha e a imagem sai lá na tela. Depois essas mesas começaram a aumentar e de uns 7, 8 anos para cá, eu comprei minha primeira mesa onde eu desenho na própria mesa. Então, assim, o ato de desenhar hoje em dia no computador, com esse tipo de equipamento, é muito próximo ao que você estivesse desenhando realmente. A força que você faz, o pincel vai abrindo, você coloca água no pincel, você escolhe o tipo de pincel que você está usando. Então, assim, o gesto é o mesmo. Então, você está desenhando numa tela, você está desenhando o que você está vendo. Não é uma coisa que você desenha num lugar e aparece no outro. Então, com o tempo, foi ficando muito mais fácil. Essa coisa foi ficando muito mais próximo ao que é naturalmente. Os softwares, existem alguns softwares que fazem... Tipo, eu, na verdade, uso 90% do que eu uso é Photoshop mesmo. Porque os programas como ArtRage, que são programas específicos para pintura, eles têm algumas características que eu não gosto muito. Assim, tipo, eu quero pintar como óleo, então ele imita uma pintura a óleo. A pincelada que você dá, ele faz quase como uma textura, uma coisa do óleo. Parece muito imitação de uma técnica. E eu prefiro fazer uma coisa que seja muito mais, que pareça menos uma foto de uma pintura a óleo ou alguma coisa parecida. Porque é uma das coisas que mais as pessoas têm dúvida. Assim, as pessoas me perguntam, cadê o original desse trabalho? Sim. Como se eu tivesse pintado, fotografado e impresso. Sim. Não é isso. Eu digo, olha, se eu faço uma série de 20, são 20 originais. Não existe um original. Ele foi todo trabalhado no computador e tem todas as características que eu consigo fazer no computador. Porque é uma das coisas que eu vejo muito por aí, é isso. Assim, são fotografias de pinturas reproduzidas como se fossem gravuras. Não, existe isso, chama giclée. Tem algumas galerias que eu já visitei fora que vendem esse tipo de trabalho e eu acredito que o artista pode fazer o que ele quiser. Sim. Ele pode fazer um trabalho em cima de uma pedra, de um papel, na água, o que for. Agora o cliente tem que saber o que está comprando. Então ele tem que saber como é aquele trabalho, o que é aquele trabalho, como é que ele foi feito. Essa coisa é muito clara. Assim, a minha técnica também não existe nenhum segredo. Eu recebo muitas perguntas de artistas, que tipo de material eu uso, que programa eu uso. É tudo muito simples e muito claro. Tudo muito simples. E o que é interessante, assim, da gente pensar, mais no caso da infogravura, é essa possibilidade que o digital traz, né? Que ainda, por mais que o digital seja algo tão próximo a gente, ainda há essa estranheza com produções produzidas de forma digital, né? Tipo assim, então como que tu percebe isso? Porque ainda tem
ainda muitas vezes, ainda tem aquele apreço pelo feito com as mãos, né? Tipo, então traz muito essa discussão também. Olha, no início foi extremamente difícil. As galerias não aceitavam, as pessoas sempre olhavam torto, mas era uma coisa que ninguém tinha computador em casa. As pessoas tinham uma ideia que você apertava um botão, o desenho saía pronto, Sim. o trabalho saía pronto. Quem fazia era o computador. Com o tempo, porque o computador foi ficando uma coisa mais popular, todo mundo foi tendo e vendo que aquilo ali só era uma ferramenta, como outra qualquer, esse preconceito foi diminuindo. A coisa que eu vejo, às vezes, assim, eu também pinto, então as pessoas... Quando Sim. eu vejo a pessoa querer comprar uma pintura, eu quero uma pintura, porque é uma obra única e só eu vou ter, é mais por esse desejo de... Porque quando eu coloco uma pintura em infogravura do lado, elas são muito próximas. Muito próximas. A tela que eu uso para pintar e a tela que eu uso para fazer a impressão da infogravura é a mesma, porque são as mesmas que eu faço. Então, assim, é muito próximo. Então, é mais por uma vaidade da pessoa ter uma obra única, mesmo paga mais por aquilo, mas eu quero ter uma obra única, do que pela vaidade mesmo. E, às vezes, eu convenço a pessoa de levar uma info, porque quando uma pessoa compra uma obra de um artista, eu acho que o mais interessante é que aquela obra represente o trabalho daquele artista. Eu acho que meu trabalho é muito mais representado pela infogravura, porque foi uma técnica que eu desenvolvi há tanto tempo, do que pela pintura. Sim. Então, assim, eu acho que uma pessoa ter uma infogravura minha é mais interessante do que ter uma pintura minha. É mais uma característica. Embora eu adore fazer as duas coisas, assim, eu continuo fazendo as duas coisas. Sim. Aí, já que você falou, né, sobre essa diferença do seu trabalho entre a pintura e a infogravura, né, tem aí mais de 30 anos de produção e nós temos aqui outros trabalhos para além da Paradisos, que a gente pode até conversar um pouco também sobre esses teus processos, como esse é da Paradisos, mas a gente pode falar sobre o Abraços de Cinema, que foi já de um tempinho atrás, 2001, eu exatamente. Acho, que também é de infogravura. Abraços de Cinema é assim, a minha primeira exposição individual, que foi em 88, chamava Abraços. Eu estava vendo um filme, inclusive era um filme de terror, Sim. mas tinha uma cena de o personagem morria e quando a mulher ia abraçar ele, eu achei aquela imagem tão bonita que eu ficava parando, era um videocassete, e ficava desenhando aquela imagem do abraço. E a partir dali eu comecei a prestar atenção a todos os abraços dos filmes. Então eu via um monte de filme, alugava um monte de filme para ficar procurando abraços e desenhar. Sim. E pintava a óleo aquilo. E fiz a minha primeira exposição individual que chamava Abraços. Quando o computador, na época, já em 2001, já estava muito inserido no meu trabalho, eu quis revisitar o tema já com toda a tecnologia disponível que eu tinha. Então eu via filmes, eu captava imagens com muita facilidade, que na época era muito difícil. Essa daí eu acho maravilhosa. Obrigado. Porque você também traz elementos da nossa cultura. Eu faço uma misturada. Eu acho que é isso que é interessante, né? Tipo, essa relação forte com a tecnologia, com o digital, mas que você traz, assim, essa força do que é nosso também, né? Para as tuas imagens. Essa exposição foi no Dragão e eu fui justamente pegar o mesmo tema, só que usando o que eu já estava usando na época. Então, eu chamei de Abraço de Cinema, que foi uma exposição lançada junto com o Cine Ceará. Foi tudo na mesma época, então, assim, fazia parte do evento. Foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer gravuras em grandes formatos que era já com infogravura e fazendo gravuras bem grandes. Sim. Aí também tem outra legal, que é a Fragmenta, que já foi feita uns anos depois, né, em 2012, que eu achei interessante, que também já é um outro suporte que tu utiliza a info, né, que são em painéis de madeira. A exposição Fragmenta surgiu assim. Quando eu começava a trabalhar no computador, principalmente no início, eu perdia muitas gravuras, porque eu fazia aquilo, quando eu via impresso, eu queria modificar algumas coisas e aquilo era perdido. Eu comecei a acumular telas perdidas,
Porque era a primeira que eu imprimia, eu queria fazer modificações e aquilo era descartado. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com esse monte de tela que eu perdi, que era um material caro, um material que eu tinha trabalhado tanto. Sim. E eu comecei a ter ideias de cortar essas telas, colar em cima de painéis de madeira e fazer outros trabalhos. Então, geralmente, saíam trabalhos abstratos, e eu ia pegando pedaços desses trabalhos anteriores, por isso que eu chamava de fragmenta, porque eram fragmentos de trabalhos anteriores, e montando outros trabalhos. Um patchwork aí de vários trabalhos. Exatamente. Só que com o tempo, assim, eu dizia, eu queria um vermelho para cá, eu ia procurar, não encontrava nenhum vermelho. Aí eu comecei a pensar, eu posso fazer isso no computador. E eu vou ter um acervo para trabalhar muito maior, porque eu vou ter todos os meus trabalhos anteriores, onde eu posso tirar pedaços e montar. Então, isso para mim foi uma série super interessante de trabalhar, porque Sim. eu via a similaridade de um trabalho que eu fiz há 15 anos atrás, quando eu estava do lado de um trabalho, um pedaço dele com um pedaço do que eu fazia hoje, como ele se completava, como ele tinha a ver uma coisa, como ele conversava com o outro. Então, para mim foi muito interessante essa visão. Sim. Foi um trabalho muito interessante para tu se revisitar enquanto artista e fazer uma colagem de vários momentos teus também, tornando uma outra coisa. Então, é um exercício muito potente enquanto artista. Com certeza. E aí também teve já mais para as pinturas, né? Porque eu acho que tu vai transitando entre a info e a pintura. E aí tem o Aqua, que foi realizado em 2010. Que é só pintura, mas aí você também me disse que fez algumas infos também. E aí nós temos aqui. Quando eu fiz a exposição do Aqua, 90% era pintura. E tinha pouquíssima infogravura na exposição. Mas eu comecei a sentir essa necessidade de fazer mais info, porque eu queria viajar com a exposição. Então, era mais fácil eu fazer uma exposição de info que eu pudesse levar para um local e mesmo tendo trabalhos vendidos, eu conseguiria repetir ela em outros locais. Então, foi uma exposição. Eu fiz uma individual do Aqua em Salvador, fiz em Curitiba. Então, essa possibilidade que a infogravura me dá, para mim é super interessante. Então, eu também usei isso no Aqua. Tanto que depois de um tempo, eu fiz um outro livro, que o primeiro era quase todo de pintura, que tinha do Aqua. Eu fiz um outro livro onde eu mostrava as infogravuras do Aqua. O que é legal desse trabalho é a gente observar muito essa questão das cores e das formas, né? Que são formas e cores meio distorcidas. Me agrada bastante, pessoalmente. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Eu gosto de sair um pouco da imagem real, misturar um pouco com essa coisa da abstração. Para mim é muito mais fácil pintar o que eu estou vendo e o que retratar uma coisa muito real do que você começar a fugir disso. E isso é que é o mais interessante para mim. Sim. É começar a fazer essa mistura. Então, quando eu fazia a exposição do Aqua, a primeira ideia que eu tive, porque eu tinha feito uma exposição anterior que eu chamava de obras moles, que eram mais de tecidos. E quando eu vi uma mulher dentro d'água uma vez com um vestido, a forma que o tecido dava dentro da água, para mim, foi que me despertou para a riqueza dessas imagens, dessas distorções e tal. Sim. Então, eu chamei uma amiga, que era a Nívia Jorge, que é uma bailarina, mandei fazer umas coxas de retalho e a gente fez filmagens numas piscinas. A gente fez 3 dias de filmagem. Eu comprei câmera submarina, eu filmava debaixo d'água, eu fotografava por cima. E essas imagens eu levava e ficava selecionando pedaços delas para eu montar alguma coisa para eu trabalhar. Então, era muito por aí. Através de filmes que eu selecionava cenas que eu tinha filmado para pintar. Uau! Eu adorei muito esse trabalho, pessoalmente, assim. Muito pela utilização das cores e das texturas. Me agrada. Mas aí, Sérgio, seguindo um pouquinho aqui a nossa conversa e para outros quadros do nosso programa, vamos falar agora sobre Alencarinos em Destaque. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Abraão Batista, que ele é um poeta, estilógrafo, gravador, escultor e ceramista. E ele também é conterrâneo aí do Sérgio L. Nasceu em Juazeiro do Norte, em 1935.
Ele cursou as primeiras letras ainda no Juazeiro e o ensino médio aqui no Liceu, aqui em Fortaleza, e ingressou no ensino superior. Ele se formou em farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal do Ceará e vindo posteriormente a exercer o magistério no ensino público e privado. Como docente, ele atuou no ensino de física, desenho geométrico, projetivo, ecologia e biofísica. Ele foi para uma área completamente diferente, porém, apesar dessa carreira, ele sempre teve uma vivência de produções artísticas, mas assim, o que marcou mesmo o início dos seus trabalhos foi no ano de 1968, que quando ocorreu um episódio curioso em que o Papa da época cassou o título de 44 santos. E aí o Abraão se aproveitou desse fato e tomou como mote para escrever o cordel, a entrevista de um jornalista de Juazeiro do Norte com os 44 santos cassados. Ele é herdeiro de grandes cordelistas e do Mestre Noza, né, que é o maior mestre aí. E com esse espírito visionário, o Abraão ele fundou o Centro de Cultura Mestre Noza e a Associação dos Artesãos do Padre Cícero, com o objetivo de congregar os artesãos de Juazeiro, contribuindo para a organização e valorização da atividade na região do Cariri. Ele se encantou com o cordel ainda menino e com as histórias contadas, a partir das histórias contadas pela sua mãe. Então, dentro da sua vasta produção, que ultrapassa aí mais de 200 títulos de cordel, destaca-se O Homem que Deixou a Mulher para Viver como uma Jumenta na Paraíba. E em suas ações de valorização da cultura popular, ele é membro fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede na cidade do Rio de Janeiro. O Abraão ele tem aí os fazeres dele, principalmente com cordel, mas também com a xilogravura, que é uma produção muito forte dele. E já circulou aí por várias instituições nacionais e internacionais, inclusive a Biblioteca Virtual de Cordel na França. E é isso aí sobre o Abraão, nosso mestre cordelista e xilógrafo. E outra dica que temos aqui no nosso programa é uma exposição Miragem, que reúne 29 autores cearenses. A exposição abriu na semana passada, lá na Multigaleria do Dragão do Mar. E o texto de curadoria, a curadoria é da Iana Soares, que é fotógrafa e jornalista. E no texto curatorial, ela fala assim: você tem uma pequena coleção de miragens entre as mãos. Será necessário que aperte um pouco os olhos, como quem olha para a estrada a meio-dia, enquanto passa cada página. Dividido entre a crença e a ilusão, você talvez tenha pressa no entendimento. Entretanto, se quiser fazer deste encontro um caminho, é preciso reparar com atenção nas vidas que moram em cada instante. A partir de uma convocatória, reunimos fragmentos recolhidos por quem tentou olhar mais de uma vez aquilo que viu, mesmo quando o tempo escapou. Os autores cearenses, ou que residem aqui em Fortaleza, compartilham desse encantamento e o espanto diante do real transfigurado. É interessante a gente pensar sobre essa relação do olhar, né, que a fotografia traz muito também, e como tu traz isso para o teu trabalho. Né, que essas sutilezas e aquele olhar mais atento ao que nos cerca, né, do nosso cotidiano. Exato. Eu acho que fotografia, tudo se mistura hoje em Sim. dia, né? Então fotografia também sempre foi uma grande referência. Então todos os lugares, eu tenho, como eu te disse, assim, um grande banco de imagens, que a da Amazônia eu trouxe um monte também. No livro eu coloquei isso para que as pessoas vissem, eu coloquei assim, tipo, imagens captadas para trabalhos futuros. Então, eu mostro as imagens cruas que eu vou usar algum dia no trabalho, como
mostrar um pouco desse banco de imagens para que as pessoas percebam como é esse processo. Sim. Assim, de onde vem aqueles trabalhos e tal. Sim. A fotografia tem uma boa participação nisso. Sim, a fotografia tem uma força, assim, né, de produzir imagens que atravessa muitas sensações e possibilidades também. E cada vez mais fácil, né? Antigamente, quando eu fazia essa exposição que eu fotografava a TV, era muito complicado, porque a TV tinha um negócio chamado faixa de varredura. Então, quando eu fotografava a TV, parecia uma faixa branca. Sim. Então, eu tinha que ter sorte, e aquilo era filme. Um filme tinha 36 fotos, você não podia perder muitas, não. Porque tinha que mandar revelar, esperar e tal. E eu ficava fazendo várias, porque você não sabia onde aparecia a faixa de varredura da TV. Processo muito analógico. Era. Aí depois eu revelava aquilo e onde tinha um detalhe que eu queria, estava lá uma faixa branca. Aí eu ia ver se tinha uma outra foto, se tivesse a faixa, para eu conseguir desenhar aquela coisa que eu tinha usado para... Era bem complicado. Hoje em dia a gente não tem essa limitação, fotografa o que quiser. Sim. Um celular tem uma qualidade fotográfica excelente, Sim. Então... Tem muito isso. Pensando aqui, essa questão do tempo de produção, assim, no teu trabalho em específico, a gente vincula normalmente o digital como algo mais rápido. Mas assim, pensar todo esse processo que você vivenciava, de fazer uma foto da TV, na analógica, vai imprimir, volta, muito mais demorado do que você fosse pintar. A vida é assim. Eu me lembro que nessa época que eu fui passar um tempo na França, quando eu mandava uma carta para cá, porque a ligação telefônica era inviável de caro, era uma semana para chegar. E se a pessoa respondesse no mesmo dia, era mais uma semana para receber a resposta. Sim. Então, eram 15 dias para você escrever para uma pessoa e ter uma resposta. Sim. Hoje em dia você vai no WhatsApp. São segundos. E ai, se não responder em segundos. É verdade. Mas, gente, voltando aqui para a nossa dica Miragem, que reúne 29 autores cearenses com curadoria da Iana Soares, a exposição ela segue até o dia 3 de fevereiro de 2019, de terça a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e é na Multigaleria do Dragão do Mar, que fica ali na rua Dragão do Mar, número 81, no bairro da Praia de Iracema. Essa exposição ela faz parte aí de uma vasta programação do Fotofestival Solar, que aconteceu semana passada, mas aí que deixou o Dragão do Mar todo ocupado de exposições. Tem essas e mais outras, assim, que valem a pena reservar aí um final de semana para conferir. E também temos aqui outra dica, que é o lançamento do livro da Kátia Maciel. O livro ele traz um panorama da trajetória da artista e poeta carioca Kátia Maciel, que realiza filmes, vídeos e instalações para tratar de temas ligados a códigos amorosos e seus clichês e da relação da natureza com a poesia. São mais de 150 imagens de diferentes obras, organizadas por temas e acompanhadas de uma descrição poética feita pela própria artista. Além disso, tem 18 textos de curadores, pesquisadores e críticos de arte sobre o trabalho de Kátia. Então, assim, quem quiser conferir o lançamento do livro, lá na Galeria Sem Título Arte, que fica ali na João Carvalho, número 66. E seguindo aqui, temos aqui uma conversa que acontecerá, né, Sérgio, dia 16, que é a conversa Cariri Amazônia, que é uma conversa do Sérgio com o Jarbas Oliveira, que vai acontecer na Caixa. Fala um pouquinho. É no próximo domingo. Eu já fiz uma visita guiada na exposição, foi muito legal, assim, vai um grupo de pessoas e eu falo sobre o trabalho. E nesse domingo a gente vai conversar sobre viagem, sobre livro, eu vou falar sobre o livro do Paradisos, vai ser lá no espaço mesmo da exposição, na Caixa, no espaço que está acontecendo a exposição. E o Jarbas vai falar sobre 2 livros dele também, que tem a ver com Cariri, tem a ver com a Amazônia. E vai estar intermediando tudo isso a Isabel Gurgel, que foi produzir o livro, escreveu a introdução e me ajudou bastante na exposição e no livro. Nossa, então, gente, fiquem ligados, vai ser dia 16, que horas? Das 16 às 17 horas.
é gratuito, é só aparecer lá que a gente vai participar da conversa. Isso é uma prosa boa. E é isso, minha gente. Vamos aqui caminhando para encerrar o Prosa Cultural de hoje. Lembrando que a exposição do Sérgio L. Paradisos, uma reverência ao sagrado, né? Que está aí, que segue em cartaz até o dia 23 de dezembro, na Caixa Cultural Fortaleza, que fica na Avenida Pessoa Anta, número 287, na praia de Iracema. E vocês podem visitar de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingo, das 12 às 19 horas. Lembrando que o acesso é gratuito, então aproveitem, que é uma oportunidade ótima. É isso, Sérgio? Eu acredito que agora, com os shows musicais que está tendo na Caixa, está fechando um pouquinho mais cedo, durante o final de semana, por causa dos shows que está acontecendo. Sim. Eu queria lembrar também que o livro do Paradiso está disponível gratuitamente em vias digitais, pelo iBook. Tem na Amazon também. Eu acho que na Amazon eles cobram um preço bem baixo, porque eles não permitem livros gratuitos. Quando eu coloquei, eles tinham um preço mais eu acho que é uns R$6. Então você pode baixar o livro, mas também tem em sites gratuitos. No site também? No meu site também, eu acho que também tem lá. Se não tem ele, tem outros. Tem outros, tem os outros 3. Eu tinha pedido para incluir. Na verdade, eu nem vi se o rapaz incluiu esse último. Tá, eu vi hoje. Tá, ótimo. Obrigado. E é isso, gente. E esse foi o nosso Prosa Cultural. Vamos seguindo. Estaremos aqui sempre de terças e quintas-feiras, às 17 horas. Lembrando que o nosso conteúdo ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, Ceará com S-I. Também no nosso site, que é www.cearanews.com.br. E além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível para Android e iOS, e acompanhar aí todos os nossos programas e matérias. Sérgio, muito obrigada pela presença de hoje, pela conversa. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, foi um prazer. Tá, e também muito obrigada pela companhia. Por nada, até quinta-feira. E quinta-feira, gente, acompanha o nosso programa. As quintas são voltadas para a música. Então, vai ser aí bem legal também. E esperamos vocês às 17 horas. E é isso, boa noite e até quinta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.